Lord Jesus, we're here in this morning today, Senhor Deus, estamos aqui nessa manhã hoje and I just want to surrender myself completely to you, Jesus. e eu quero me render totalmente a Ti, Jesus. I pray that everything that is coming out of my mouth Eu oro que tudo que esteja saindo da minha boca is coming directly and solely from your heart, Jesus. esteja saindo diretamente do Teu coração, I Jesus. pray that all the evil influences in this world trying to get us away from you, Eu oro que todas as influências malignas nesse lugar que estejam nos parando de Te encontrar we hoje, cast them out in the name of Jesus. que nós expulsamos elas agora, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, just use my life. Jesus, só usa a minha vida. And I pray that you would touch each one of our youth generation here today. E eu oro que o Senhor toque o coração dos jovens aqui nesse lugar. That may they leave this place with their heart burning on fire for you, Jesus. Que eles saiam daqui com o coração queimando por Ti, Jesus. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. You guys can have a seat. Amém. Vocês podem sentar. We are going to read the Bible in a couple seconds. Nós vamos ler a Bíblia em alguns minutos. But first I wanted to talk about something really serious. Mas primeiro eu quero falar sobre algo muito sério. And it's so crazy how Jesus is aligning everything that he's been like putting into my heart. E é muito engraçado que Deus está alinhando tudo dentro do meu coração. When we were praying before the service, Quando nós estávamos orando antes do culto começar, Darla, he was talking about how distracted we are. Darlan, one of the intersection leaders, he was saying how distracted we are. Eita! Eita! Os líderes da intercessão, ele estava nos falando quão distraídos nós estamos. And that was something that I was already going to talk to you guys about before I go into the Bible. Isso já era algo que eu iria conversar com vocês sobre, aqui está na Bíblia, So especially for the youth generation. e principalmente para os jovens. How many times we're physically present in this place but mentally somewhere else? Quantas das vezes nós estamos presentes aqui nesse lugar, mas a nossa mente está em outro lugar? And like, have you guys ever been to a class and sat down throughout the whole class? Vocês já sentaram numa sala de aula e vocês ficaram lá a aula inteira? And then as soon as you leave, you have no idea what the teacher or the professor was talking about. E assim que vocês saem da aula e a aula acaba, vocês não lembram de nada que o professor falou? And the same thing can happen during the preaching or a sermon. E a mesma coisa pode acontecer na hora da pregação. That's the danger of being just passive listeners. Isso é o perigo de nós sermos só ouvintes passivos. And I've learned so much in my own journey of faith. E eu aprendi tanto na minha jornada de fé, By intentionally practicing the art of paying attention. praticando de ter a atenção. And this has completely changed the way I live, my actions, my attitudes. Isso completamente mudou o jeito que eu ando, as minhas ações. So how exactly do we actively pay attention? Mas como que a gente começa a escutar com atenção? It's when you sit down, É quando você senta you're paying attention to what I'm saying to you. e você presta atenção no que eu estou falando para você. You're allowing the word to get into your ears, come Você- into your mind, and then sink into your heart. Você está deixando as palavras entrarem no seu ouvido, entrarem na sua mente e ir para o seu coração. So please, I just want you guys to challenge yourself today to pay attention and to be active listeners and not passive listeners. Amen. E eu quero desafiar vocês a serem ouvidores ativos e não passivos. Because God wants to speak so many things this morning, Porque Deus quer falar tantas coisas essa manhã. and they're like so deep things. E são coisas profundas. But you have to be paying attention. Nós precisamos prestar atenção. And so that being said, let's open up our Bibles in Matthew 13. Isso sendo falado, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 13. It's kind of long, so that's why we need to pay attention. É um pouco longo, então precisamos prestar atenção. Matthew 13, verse 1. Mateus 13, versículo 1.
Everyone is ready? Todo mundo pronto? So that same day, Jesus went out of the house and sat beside the sea. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. And great crowds gathered about him, so that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood on the beach. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. And he told them many things in parables, saying, A sower went out to sow. E muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. And as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. But when the sun rose, they were scorched. Saindo, porém, o sol a queimou. And since they had no root, they withered away. E porque não tinha raiz, secou-se. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. He who has ears, let him hear. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Then the disciples came and said to him, Why do you speak to them in parables? Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de And parábolas? Jesus answered them, To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. And then we're going to go to verse 18, where Jesus is going to explain the parable of the sower. He says, Hear then the parable of the sower. Então nós vamos pular para o versículo 18, onde Jesus explica a parábola. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. Lá fala: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendam, vem o maligno e arrebenta os que lhe foi semeado no coração. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouvem a palavra e logo a recebe com alegria. Yet he has no root in himself, but endures for a while, and when a tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the word and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. And then finally, as for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruits and yields, in one case 100-fold, in another 60, and in another 30. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um.
Amen. And you know, guys, the theme for today is bringing the kingdom of God into our generation, right? Amém. E o tema dessa palavra é sobre trazendo o reino de Deus a essa geração. And it's so funny because when I received the text from Pastor asking if I could preach, E é tão engraçado que quando o pastor veio me chamar para trazer essa palavra, I had so many things that I wanted to share with you guys. So many things that were like God was putting in my heart. eu tinha tantas coisas para falar que Deus estava colocando dentro de mim, But then a couple weeks ago, mas há algumas semanas atrás, Pastora Dani came and said, I have an idea for the theme, and that's bringing the kingdom of God into our generation. e então a pastora Daniele veio me falar e ela disse que eu tenho uma ideia. Vamos fazer o tema ser trazendo o reino de Deus a essa geração. And then I went back home and I was looking at my notes, like everything that God was speaking to my heart. E eu fui para casa e eu comecei a olhar o que Deus tinha colocado no meu coração. And nothing was matching like the message of the kingdom of God. And I wanted to talk about forgiving. I wanted to talk about so many things. E nada estava batendo com o reino de Deus. Eu queria falar sobre perdão e nada estava batendo. And then I asked Jesus, I don't know what you want me to tell them. E eu perguntei a Jesus, eu não sei o que você quer que eu fale para eles. I'm gonna open my Bible and I just want to depend on you. I want your revelation. E eu vou abrir a minha Bíblia e eu quero depender de ti. Eu quero falar a tua revelação. And then the parable of the sower came up. E a parábola do semeador apareceu. And this parable is talking about how we receive the message of the kingdom of God. E essa parábola ela fala de como nós devemos receber o reino de Deus. So I know that every one of you guys know what the kingdom of God is because we've been talking about that for 3 weeks now. Então eu sei que vocês já sabem o que é o reino de Deus, porque nós já estamos falando há 3 semanas agora. And if you don't know, maybe that's because you were not really paying attention. E se você não sabe, é porque você provavelmente não estava prestando atenção. But I'm gonna tell you just a summary of what the kingdom of God is. Mas eu vou falar bem rápido, em breve, um resumo do que o reino de Deus é. And so the kingdom of God is the place where God has complete dominion, authority, and sovereignty. E então o reino de Deus é o lugar onde Deus tem completamente o domínio, a autoridade e a soberania. And I like you to think about, like when you guys take maybe U.S. history or like government in high school. Então eu quero que vocês pensem sobre aquelas aulas de história que vocês têm na escola, no high school. Sometimes we study about a king and his reign, right? Às vezes vocês estudam sobre um rei e o seu reino. And so like that king has complete authority, dominion, and sovereignty over his people. Então aquele rei, ele tem completo domínio, autoridade e soberania sobre aquele reino. In the same way, Jesus is our king. Do mesmo jeito, Jesus é o nosso rei. And if I want to be a citizen of the kingdom, E se eu quero ser um cidadão desse reino, Jesus has to have complete dominion, authority, and sovereignty over my life. Jesus tem que ter completo domínio, autoridade e soberania sobre a minha vida. So like in easy words, it's not your flesh who is ruling over your life, but it's Jesus. Então, em palavras curtas, isso quer dizer que não é a sua carne que domina o seu corpo, é Jesus. In easier words, it's like when you choose purity instead of giving into peer pressure. E em palavras pequenas, é escolhendo ser puro em vez de cair pela pressão do ambiente. It's when you choose to be honest instead of taking the easy way out. É escolhendo ser honesto em vez de cortar caminhos. It's breaking free instead of staying trapped in addiction. É se quebrando de... se libertando de onde você estava preso. It's spending time with God instead of choosing entertainment. É escolher passar tempo com Deus em vez de entretenimento. It's choosing joy instead of getting bitter at hard times. É escolher felicidade em vez de amarguez em tempos difíceis. This is when we can become citizens of the kingdom of heaven, when Jesus has complete dominion, authority, and sovereignty over our lives. Isso é como que a gente consegue ser cidadãos do reino de Deus, quando ele tem domínio, autoridade e soberania sobre nós.
So listen, the kingdom of heaven, like Pastor has been saying, is not about a religion. It's not about saying that you come to Freedom Church. It's not about slapping a Christian label on yourself. Então, para vocês terem noção, o reino não quer dizer uma religião, não quer dizer vindo para a igreja, para Freedom. The kingdom of God is about letting Jesus rule over your life. O reino de Deus quer dizer deixar Jesus reinar sobre a sua vida. So just because you're in the building doesn't mean that you're in the kingdom. Só porque você está dentro da igreja não quer dizer que você está dentro do reino. Just being a citizen, it's like surrendering your heart completely to Jesus, and not just going through the motions. Não, ser um cidadão do reino de Deus não quer dizer só estar aqui no culto, mas estar dando seu coração completamente para Jesus. And the way that Pastor has been teaching us, Jesus didn't come to this world to create a religion. E do jeito que o pastor estava falando, Jesus não veio aqui só para criar uma religião. Like when he used to sit with his disciples, quando ele sentava com os seus he discípulos, wasn't giving us a list of things we can do and things we cannot. Ele não estava falando uma lista de coisas que eles deveriam e não deveriam fazer. He wasn't talking about how to organize a church, how to do like make sure the announcements comes before the worship. No, he was not talking about that. He was talking about the kingdom. Ele não estava falando como que o culto deveria ser, que teria que colocar os anúncios antes do louvor. Não, ele estava falando sobre o reino. And the way Jesus explained how the kingdom of God works was through parables. E o jeito que Jesus explicava o reino de Deus era por parábolas. So it's basically like Jesus explaining something we don't understand with things easier to understand. That's the whole point of the parables. O ponto das parábolas era Jesus explicando algo que a gente não entende com algo fácil de entender. Because like the kingdom of God, it's at the same time that it's so simple, it's like so complex at the same time. O reino de Deus, ele é algo tão simples, mas tão complexo ao mesmo tempo. Like on one hand, sometimes it seems easy to get, but when Jesus talks about these parables, you're like, wait, what does that even mean? De um jeito, numa mão, parece que tá tudo fácil de entender e eu sei, mas depois Jesus explica uma parábola e você fica, como assim? Eu não entendi. Because let me tell you what. The kingdom of heaven has deeper secrets that are not handed out to everyone. Porque eu vou te falar uma coisa, o reino de Deus é algo que é uns segredos que não é dado para todo mundo. It's just for those who really want it and are curious to get to know more about Jesus. Ele só é feito para os que realmente tenham curiosidades e querem ser cidadãos desse reino. So you know how there are like believers and non-believers? Vocês sabem como tem os crentes e os não crentes? And believers, we believe in things that are just like crazy. Sometimes we're even like, oh my gosh, this is so crazy. Like Jesus is so crazy. E os crentes, a gente pensa, nossa, às vezes, nossa, Jesus é tão doido, Jesus é muito doido. And then for the non-believers, e os não crentes, it's like they look at us and they're like what is going on? Because they are spiritually blind and deaf. Eles olham pra gente e ficam, como assim? O que está acontecendo? Eles estão sendo cegos espiritualmente. So this morning I want to ask you if you really want to know the secrets, the deeper secrets of the kingdom of heaven. E essa manhã eu quero falar para vocês, se vocês realmente querem saber os segredos do reino de Deus. And so coming back to the verse, picture this. Jesus was there. He was like standing on the beach and there were like a huge crowd listening to him. E voltando aqui para a história, tava Jesus aqui pregando para uma praia com várias pessoas em volta. And then he starts to share the parable of the sower. E ele começa a falar a parábola do semeador. And then he says, the sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell along the path. E ele fala, o semeador foi semear e algumas sementes caíram ao meio do caminho. And then like he finishes the whole story and then he ends with, he who has ears, let him hear. E ele acaba a história e fala, quem tem ouvidos que ouça. And I keep imagining how the crowd was looking like at that specific moment. E eu fico pensando como é que o povo estava pensando, estava olhando para Jesus assim que ele falou isso. It's like you guys are here, like you were the crowd, and then I say a beautiful story, and then I say, he who has ears, let him hear. É tipo,
eu tô falando aqui uma história linda e daí do nada eu termino. Ele que tem ouvidos que ouça. Acabou. But then it's funny, you know, because I don't know. I think the disciples were like maybe like together with the crowd. E é engraçado de pensar porque eu acho que os discípulos estavam misturados no povo. And even the disciples that were like those people that were closer to Jesus, they were confused too. E os discípulos, aqueles que estavam próximos de Jesus, eles também estavam confusos. And I'm going to show that to you. E eu vou mostrar para vocês isso. Because the disciples, after Jesus says, "He who has ears, let him hear." Porque os discípulos, assim que Jesus falou, quem tem ouvidos que ouça, The disciples came and said to him, "Why do you speak to them in parables?" os discípulos vieram para Jesus e perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? You know, so this is such an important takeaway already for me. E isso aqui, somente isso é algo muito importante que eu tiro dessa história. Just because you were a disciple of Jesus doesn't mean that you will understand things right away. Só porque você é um discípulo de Jesus não quer dizer que você vai entender tudo assim. They were disciples, they were walking with Jesus. Eles eram discípulos, eles estavam andando com Jesus. But when Jesus told the story, they didn't understand. Mas quando Jesus falou a história, eles não entenderam. You know why? Você sabe por quê? Because it takes something, maybe curiosity, maybe a step of faith to get to know the secrets of the kingdom of the heaven. Você sabe por quê? Porque você precisa de uma coisa a mais, você precisa de um passo, de uma curiosidade para poder saber os segredos do reino de Deus. Hey, the disciples didn't understand what the parable meant, Os discípulos não entenderam o que a parábola estava querendo dizer, but they took a step of faith. mas eles fizeram um passo de fé. They weren't just sitting there and like they didn't care if they were gonna interrupt Jesus. Eles não ficaram com medo de interromper Jesus. I don't even know if Jesus had finished the story already. Eu acho que Jesus talvez nem teriam terminado a história antes que eles perguntaram. But the disciples didn't care. They was just like they went running to Jesus to ask for clarification. Mas os discípulos eles não tiveram vergonha, eles foram lá e perguntaram a Jesus por clarificação. So let me tell you one thing. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus loves the curious people. Jesus ama as pessoas curiosas. One question can lead to a profound revelation. Uma pergunta pode deixar você aprender algo grande. So like the disciples came and asked Jesus, "Why do you speak to them in parables?" E os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: por que você fala em parábolas? And I see here the disciples with like a genuinely bothered and curious heart. E eu vi que os discípulos eles realmente estavam com a curiosidade para saber no coração deles. They were like, "Jesus, why don't you just explain the story to everyone? Like, why do you have to speak in parables? Why don't you go straight to the point?" Eles ficaram: Jesus, por que você tem que falar em parábolas? Por que você não explica tudo para todo mundo? And then, you know, in this, what I'm going to read, I believe it was like a private conversation just with the disciples and not with the crowd anymore. E eu acho que essa parte que Jesus responde a eles, eu acho que era uma conversa privada que ele estava tendo só com os discípulos, não com o povo. So the disciples asked, "Why do you speak to them in parables?" E os discípulos perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? And Jesus answered them, "To you." Ao que Jesus respondeu: porque a vocês, To you, Manu. To you, Natalie. To you, Joyce. você, Manu, você, Natalie, você, Joyce, It has been given to know the secrets of the kingdom of heaven. porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. But to them, Mas a eles, it has not been given. aqueles não foi dado. For the one who has more will be given, Pois ao que tem, mais será dado. and he will have an abundance. But from the one who has not, E terá em abundância, mas ao que não tem, even what he has will be taken away. até o que ele tem lhe será tirado. And then Jesus says, "This is why I speak to them in parables. E Jesus fala: por isso que falo a eles por meio de parábolas. Because seeing, they do not see. Porque vendo, não veem. In hearing, they do not hear, nor do they understand."
e ouvindo não ouvem nem entendem. And then verse 16, but blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear. Mas daí ele fala: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. You know, so this was the private conversation that Jesus had with his disciples. Então essa era a conversa privada que ele teve com os discípulos. This is not for everyone, guys. Isso não é para todo mundo, gente. Living as citizens of the kingdom, it's not for everyone. Vivendo como cidadãos do reino de Deus não é para todo mundo. It's just for those who really want Jesus, who are curious, who had a desperate need to know Jesus more. São só para aqueles que têm a curiosidade, que eles querem desesperadamente o reino de Deus. It's a privilege. E é um privilégio. Because Jesus says that many prophets and righteous people long to see what you see and did not see it, and hear what you hear and did not hear it. Porque ele fala também que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir ao que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. So this is such a privilege, and we have to understand this, and we have to leave this place knowing that I am so privileged. E isso é um privilégio muito grande. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo esse privilégio. And then finally we get to the revelation. So Jesus says and explains why he speaks to them in parables, and then he gives the complete revelation just for the disciples. E daí nós voltamos para cá e Jesus, depois que ele explica, ele fala a revelação completa dessa parábola. Just for the disciples. Somente para os discípulos. And like I said, this parable is how we respond to the word of God. Eu já disse isso, essa parábola é como nós respondemos para Jesus. And I'm gonna go through each one of the soils that he was mentioning. I promise that I won't take forever. E eu vou explicar cada solo que foi falado aqui. Eu não prometo que eu não vou demorar. And Jesus, so in order for us to understand in the parable, Jesus is the sower. E para a gente poder entender essa parábola, então Jesus é o semeador. And guys, like, he's the best kind of sower, because he didn't care if the soil was bad. He was just like sowing the seeds. E gente, Jesus é o melhor tipo de semeador, porque ele não estava só segurando as sementes, ele estava semeando. So he doesn't care if our soil. So Jesus is the sower. The seeds are the message of the kingdom of heaven, and the soils are our hearts. Então, Jesus é o semeador, as sementes são a palavra de Deus e nós somos o solo. And so the parable is talking about how we receive the seeds of the kingdom of heaven. E a parábola estava falando de como nós recebemos a palavra do reino de Deus. The first one, guys, Jesus says, as he sowed, some seeds fell along the path and the bird came and devoured them. A primeira fala que Jesus fala, quando o semeador estava semeando, algumas sementes caiu ao meio do caminho e os pássaros vieram e devoraram. And then Jesus explains in the revelation. E Jesus explica na revelação. This is the one who hears the word but does not understand it. Esse é o que escuta a palavra, mas não entende. And the evil one E o inimigo comes and snatches away what was sown in their hearts. vem e pega o que está dentro do coração deles. So, real life talk, how does that work in real life? E como que isso funciona na nossa vida? It's the person who comes to church on Sunday morning, É aquela pessoa que vem no domingo de manhã, but they don't understand what the pastor is talking up here. mas não entende o que o pastor está falando aqui em cima. Like, it makes no sense. Mas, tipo, não faz sentido. But then they go home Mas eles vão em casa and they're not curious to understand more about Jesus. e eles não têm curiosidade para aprender mais de Jesus. They're just like keep going with their lives, with their routine. E então eles continuam as suas vidas nas suas rotinas. So then by Monday, E então na segunda, the enemies already snatched the message away. o inimigo já tem tirado a mensagem do domingo. There's no curiosity, there's no hunger, there's no interest. Não tem curiosidade, não tem fome. And without the curiosity, the hunger, the seed cannot grow. E sem essa curiosidade, sem essa fome, a semente não consegue crescer.
So Jesus is showing here that it's just not enough to hear the word. It's not enough to come and sit at the church on Sunday morning. E aqui Jesus está falando, não é suficiente você só vir no domingo. Não é suficiente. We have to want it. We have to desire it. We have to let it sink in. Nós temos que querer, nós temos que ir atrás, nós temos que deixar ela entrar no nosso coração. So this soil is like when you're throwing a seed on the sidewalk. It's gone before it even has a chance to grow. It's like throwing the seed on the sidewalk. E esse segundo é como jogar uma semente numa calçada. It's gone before it even has a chance to grow. Ela morre mesmo antes de ter uma chance de crescer. Guys, understand that's the first soil. The one who does not understand, it's not curious, not hungry, they don't want to know about Jesus. Vocês entendem que o primeiro solo é o que não tem fome, não consegue crescer porque não tem fome para Jesus. Let's look at the second one. Então vamos olhar para o segundo. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. E a segunda fala que as outras sementes caíram num solo rochoso, onde elas não tiveram solo, e imediatamente elas cresceram, mas não tiveram raízes. Então, quando o sol veio, elas foram queimadas. Já que elas não tinham raízes, elas morreram. And then Jesus explains in the Revelation. E Jesus explica na Revelação. This is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arise on account of the word, immediately he falls away. E esse, Jesus explicando na Revelação, ele diz: esse é aquele que escuta a palavra e imediatamente recebe com alegria, mas ele não tem raiz nele mesmo e endurece e consegue ir para frente por um pouco, e nas tribulações e nas perseguições que vêm, eles caem imediatamente. How does that look like in real life? Como que isso aparece nas nossas vidas? It's the person who comes to church and gets so hyped. É aquela pessoa que chega na igreja super animada. And they're saying hallelujah during the preaching. E elas falam aleluia na hora da oração, do louvor. I'm gonna even bring more reality to us. Is when we went to the retreat and we cried. Eu vou trazer mais uma coisa realidade. Quando nós fomos para o retiro e nós choramos. We got baptized in the Holy Spirit. Fomos batizados no Espírito Santo. We felt God's presence so deeply. Nós sentimos a presença de Deus tão forte. And we left on that retreat burning with Jesus, burning for Jesus. E nós saímos daquele retiro queimando por Jesus. But you know, we go back home. Mas então a gente voltou para casa. And the excitement is still there. E aquela alegria tá tudo lá, tá tudo queimando. Like we're curious, maybe we even read the Bible before we go to bed. E a gente tá curioso, a gente talvez até lê a Bíblia antes de dormir. Monday morning comes. Segunda-feira vem. And we're still feeling it. E a gente ainda tá lá, na alegria. But then reality hits. Mas daí a realidade chega. We go to school, A we gente go vai to pra work. escola, vai pro trabalho. Our friends, they're acting the same way as before. Ou os nossos amigos, eles estão agindo do mesmo jeito de antes. Maybe cursing, gossiping. Talvez eles xingam ou eles começam a fazer fofoca. Now, because we don't want to stand out too much, Mas já que a gente não quer sobressair tanto, because being different is hard, porque ser diferente é difícil. we just think like, I guess I'll just do what I was doing before. A gente pensa, eu vou ser um pouquinho parecido como eu era antes. And then you start cursing again. You daí- start gossiping again. Daí você começa a xingar de novo, você começa a fofocar de novo. Because you couldn't accept the pressure, the persecution for account of the word. This is what Jesus is saying. Porque você não conseguiu segurar aquela pressão, o que Jesus está falando, as perseguições. So instead of staying strong, they just give in. E em vez de ser forte, eles só caem. You know, maybe we start cursing with our friends again just to fit in, like for validation. Nós, às vezes, começamos a xingar com os nossos amigos só por validação. This is the second soil. Esse é o segundo solo.
the root was not deep enough to keep them grounded when things got hard. A raiz não era profunda o suficiente para poder segurar quando as coisas estavam difíceis. So hey, let me tell you, Mas eu vou falar uma coisa para vocês. it's not enough to get excited about the word. Não é suficiente só você ficar animado sobre a palavra de Deus. You need deep roots, real commitment. Você precisa de raízes profundas, comprometimento forte. Because when life challenges you, your faith, Porque quando a vida começa a desafiar a sua fé, we're going to stand firm. nós vamos ficar aqui firmes. There is a song that Jesus put in my heart this past week. Tem uma música que Jesus colocou no meu coração essa semana. And it says, I want to meet you more than Sundays. E ela fala, eu quero te encontrar mais do que nos domingos. I want to know more than just my mother's faith. Eu quero saber mais do que a fé da minha mãe. Because that's not enough to get through the rough. Porque isso não é suficiente para passar pelo difícil. Oh, I need a Monday morning faith. Ou eu preciso de uma fé da manhã de segunda-feira. Let my worship be more than just the singing. Deixe a minha adoração ser mais do que louvores. When did music becomes a religious thing? Quando que a música virou algo religioso? Hell is not scared of a Sunday faith. O inferno não tá com medo de uma fé de domingo. If it only leads to empty praise. Se somente leva a um louvor vazio. What really makes darkness run is when the saints arise and praise in quiet. O que realmente faz o escuro correr é quando os santos levantam e cantam em silêncio. On Monday and Tuesday and Wednesday, to know you, to love you, to choose you. Numa segunda, numa terça, numa quarta, para te conhecer, para te amar e para te escolher primeiro. Thursday and Friday and Saturday to see you, behold you in worship, singing. Quinta, sexta, sábado, para te ver, para te adorar e cantar. So, first, not enough to come on Sunday morning. Então, primeiro, não é suficiente vir só no dia de domingo. Not enough to get excited about the word. Não é suficiente só ficar animado sobre a palavra. And let's see the third one. Jesus Então, says, vamos ver o terceiro. Jesus fala. other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Outras sementes caíram em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. And then he explains in the Revelation, as for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the word and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. E ele fala na parábola, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. And you know, guys, this is the one that Jesus taught me the most. E, gente, essa foi a que Jesus mais me ensinou. He touched me in such a profound way. Ele me tocou de um jeito tão profundo. So how exactly does that work in real life? Mas como que isso funciona na nossa vida? It's like the one who comes to church on Sunday. É aquele que vem no domingo. He understands the message. Ele entende a palavra. He loves Jesus. Ele ama Jesus. He's like, yeah, I'm strong, I'm persevering. I'm here for you, Jesus. Ele é tipo, eu sou forte, eu vou perseverar em Jesus, eu tô aqui, Jesus. But then without noticing, the distractions of life start to take over. Mas sem notar, as distrações do mundo começam a entrar e começam a distrair. And Jesus says, the cares of the word and the deceitfulness of riches. E Jesus fala, And the cares of the word can be like translated in real life. e Jesus fala que o pensar do mundo, isso quer dizer a nossa vida, a nossa realidade. It might be stressing out about school, stressing out about work, stressing out about relationships, your girlfriend, your boyfriend. Isso pode ser se preocupar sobre a escola, amizades, relacionamentos, seu namorado, sua namorada. But then the deceitfulness of riches, or maybe the falsest promises of wealth, Mas as distrações e a fascinação das riquezas que fala no versículo, it's like when you're chasing money. isso quer dizer quando você está indo atrás de dinheiro. Like you want to be rich, and that's okay if you know, if the
the priority is still Jesus in your heart. E isso é ok se você ainda tiver Jesus como a sua prioridade no seu coração. But maybe like you want the latest phone, you want the latest sneaker, Mas talvez você queira o iPhone novo, um sapato novo. and I am like that. I like buying like expensive things. I like the latest phone. I like the latest shoes. E eu sei que eu sou assim, eu quero um celular novo, às vezes eu quero um sapato novo. The problem is when we think that if we have that, I'll be fine. O problema é quando a gente olha para essas coisas e a gente pensa, se eu tiver isso, eu vou estar bem. If I get $1 million, I'll be happy. Se eu tiver $1 milhão, eu vou estar muito feliz. If I get a good job, Se eu tiver um trabalho muito bom, my life is gonna get so much better. a minha vida vai melhorar muito. And without noticing, E sem se notar, those things take us away from Jesus. essas coisas nos afastam de Jesus. It's like Jesus says, they're thorns. They grow fast. They might even look beautiful. É igual Jesus fala, são espinhos, eles crescem rápido. But they'll never satisfy you. Eles podem parecer até bonitos, mas nunca vão satisfazer você. You know the craziest part of this parable? Sabe a coisa mais incrível, a coisa mais doida dessa parábola? Because if I don't have a relationship with God, like if I don't pursue a real relationship with God, É que se eu não crescer o meu relacionamento com Deus, this is just as deadly as those birds who came and snatched the seed away. isso mata tanto quanto as aves que vieram e comeram as sementes. It's like sometimes we blame Satan. We say, oh, yeah, Satan is trying to tempt me. Às vezes a gente bota a culpa no inimigo e fala, não, o inimigo está tentando me tentar aqui. Hey, maybe it's us. Talvez seja nós mesmos. It's the distractions. We're letting the distractions take the seed away from us. Às vezes é a gente deixando as distrações nos afastar de Jesus. So if I'm not paying attention to my relationship with God, Então, se eu não estiver prestando atenção no meu relacionamento com Deus, if I let myself get lost in the worries of this world, se eu me deixar levar pelas preocupações desse mundo, then guess what? então, o que vocês acham que vai acontecer? I'll let the seeds of the kingdom of heaven die right here in my own hands. Eu vou deixar as sementes do reino de Deus aqui morrer na minha mão. And you know, I want to open my heart with you guys and share a story that I went through. E eu quero abrir o meu coração aqui com vocês e falar uma história que aconteceu comigo. You know, my early teenage years, I was living in Brazil. E então, nos meus primeiros anos de adolescência, eu estava morando no Brasil. And in my early teenage years was when I met Jesus. E nesses anos foram os mesmos que eu encontrei Jesus. And I had a fire burning in my chest that I couldn't even explain. E eu tinha um fogo queimando dentro de mim que eu não conseguia nem explicar. I felt the need to tell people that Jesus loved them. Eu tinha um desejo de falar para as pessoas quem Jesus era. And it was like burning in my chest. E queimava dentro de mim. But when I came to the United States, Mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, I was still a teenager. eu ainda era um adolescente. The fire, like, without me realizing, it was gone in a couple months. E eu, mesmo sem pensar, sem prestar atenção, o fogo tinha acalmado. And you know why the fire was gone? E vocês sabem por que o fogo se apagou em mim? Because I was chasing a personal dream. Porque eu estava correndo atrás de um sonho pessoal. And it's just crazy without even realizing. I was going to the church. It's not like I turned away from God. Eu estava indo para a igreja, não era como se eu me distanciei de Deus, não. Eu estava indo para a igreja e sem pensar. And without me realizing the fire was gone, meaning I was not living in a relationship, I was living under a religion. E sem pensar, eu não estava mais vivendo em um relacionamento com Deus, eu estava vivendo a religião. And so, for me, that dream was earning a college degree. E para mim, esse sonho era ter um diploma do college. That was like my biggest dream in my life. Isso era tipo o sonho maior que eu tinha na minha vida. Maybe because I wanted to make my parents proud. Talvez porque eu queria deixar os meus pais felizes por mim. But it was like the greatest dream that I had. Mas era o sonho mais grande que eu tinha. And then when I came here, I saw how expensive college was. E eu cheguei aqui, eu comecei a ver que college aqui é muito caro.
And then I looked at my mom's situation, like, cleaning houses, and I'm like, I don't know if I'm gonna be able to do that. E eu olhei para a situação da minha mãe, ela limpando casa, e eu pensei, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá. And then the same time I was like getting married, E ao mesmo tempo eu estava me casando, and I prayed so hard for Jesus, like, Jesus, just please give me my education. e eu estava orando muito para Deus, Jesus, só me dá a minha educação, eu quero esse diploma. You know what he did? E sabe o que ele fez? He gave me for free. I didn't pay a single penny for all my 4 years of college. Ele me deu tudo de graça, eu não paguei um centavo no meu diploma. Hey, but it was this dream that took me away from God. Ah, mas não era esse sonho que me distanciou de Deus? This dream, Esse sonho. Jesus giving me my education, Jesus me dando essa educação, took me away from God. me separou de Deus. Hey, I was going to the church, Mas eu estava indo para a igreja, but I was away from God. mas eu estava longe de Deus. I didn't talk about Jesus with my friends at college. Eu não falava de Jesus para meus amigos na escola. Today I see and I look back and I regret. Hoje eu olho para trás e vejo que era para eu ter feito algo diferente. Because I was so busy Porque eu estava studying for my exams, tão ocupada estudando para os meus testes, building the best resume that I could get. tentando crescer o meu resumê para ter o melhor resumê. And Jesus was like left aside. E Jesus estava só ali, ó, de lado. And this reminds me of when Jesus, after his resurrection, he encountered his disciples. E isso me lembra de quando Jesus tinha se ressuscitado e ele encontrou com os discípulos. And Jesus asked them, "Do you guys have anything to eat?" E Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa para comer? And then the disciples said, like, "No, we've been fishing all night and we caught nothing." E os discípulos falaram: não, a gente passou a noite pescando e não encontrou nada. Then Jesus told them to cast their net on the side of the boat. E então Jesus falou para eles colocar a rede do outro lado do barco. And suddenly they caught tons of fish. E do nada eles conseguiram alcançar muitos peixes. And like when the disciples realized it was Jesus, E quando os discípulos entenderam que aquilo era Jesus, they ran to meet Jesus. eles correram para o encontro de Jesus. But when they got there, Mas quando eles chegaram lá, the fish was already grilling on the fire. o peixe já estava queimando ali no fogo. He didn't need those fishes. Eles não precisavam daqueles peixes. He had cooked fish ready for the disciples to eat. Jesus já tinha preparado o peixe para eles comerem. This is what Jesus did to me. He provided, because he's the God of miracles. He gave me like tons of fishes. E isso foi o que Jesus fez para mim. Ele me deu o que eu precisava. Ele me deu vários peixes. But when I graduated last year, Mas quando eu graduei ano passado, I was like, this is not enough. I want more. Like, it didn't fulfill my heart. eu pensei, isso não é suficiente, isso não preencheu meu coração. So I want you guys to think about the biggest dream that you have. Maybe that's becoming a soccer player. Maybe that's becoming a neuroscientist. Maybe that's becoming a pastor. I don't know. E eu quero que vocês pensem agora sobre os sonhos grandes que vocês têm agora. Isso seja ser um jogador de futebol, ou ser um médico de neurociências, um pastor. Nothing. Even if that dream is completed in your life, Nada. Mesmo esse sonho seja completo na vida de vocês. your heart will not be fulfilled. E o seu coração não vai ser preenchido. It will not. It will always have an emptiness inside of your heart, Ele sempre vai ter um vazio dentro dele. except when Jesus comes. A não ser que Jesus venha. I like to think that Jesus has the perfect shape of my heart emptiness. Eu gosto de pensar que Jesus tem o formato perfeito para o vazio dentro do meu coração. He's the only one, guys. Ele é a única coisa, gente. And so this is why the third soil really touched my heart, because this is something that I've been going through recently. E então por isso que o terceiro solo tocou muito no meu coração, porque é algo que eu estou passando recentemente. So what are the distractions in your life that is taking you away from God? Então quais são as distrações que vocês estão passando agora que estão afastando vocês de Jesus? And as I'm speaking through the soils, I want you to think where you fit. E enquanto eu estou falando sobre os solos, eu quero que vocês pensem onde é que vocês caem, qual solo.
And now we're going to talk about the last one. E agora vamos falar sobre o último. Jesus says, other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. E então Jesus falou que as outras sementes caíram em bom solo e produziram fruto. Alguns 100, alguns 60 e alguns 30. And then in the Revelation, Jesus explained, E na Revelação, Jesus explica. as for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case 100-fold, in another 60, and in another 30. E ele explica na Revelação, mas o semeado, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70, e a 60 e a 30 por um. In real life, guys, Na nossa vida, those are the one who finally got it. esses são os que realmente entenderam. It's the one that when the persecution comes for account of the word, Esses são aqueles que quando vem a distração, quando vem a perseguição, they remain constant. eles continuam firmes e fortes. They abide in Jesus. Eles estão em Jesus. Is the one who understood that Jesus loved in your worst scenario, in your worst state. É aqueles que entendem que do amor de Jesus nos piores momentos. It's the one who understands that Jesus is the only one who can fill the emptiness in their hearts. São aqueles que realmente entendem que só Jesus preenche aquele vazio no nosso coração. And that's the good soil. E esse é o bom solo. Is the person who knows their worth in Jesus. They don't need any validation. They don't need to change who they are in order for Jesus to love them. São aqueles que entendem o seu valor em Jesus. Eles não precisam de validação das outras pessoas. And when I was reading this parable, E quando eu estava lendo essa parábola, I really wish I was the good soil. eu realmente queria ser aquele solo bom. Because in the beginning I said how privileged we are. Porque no começo eu falei para vocês quão privilegiados nós somos. And when I was reading, I'm like, I just hope I am this good soil. E eu, quando eu estava lendo, eu queria falar, eu quero mesmo ser esse solo bom. But I'm not. Mas eu não sou. And so Jesus has been talking in such a profound way with me. E Jesus tem falado tão profundo para mim. And I want to tell you guys that we decide which soil we will be. E eu quero dizer a vocês que a gente que escolhe o solo que a gente vai ser. And you know the difference between the good soil and the other ones? E vocês sabem qual a diferença entre o solo bom e os outros solos? The good soil bear fruits. É que o bom solo, ele produz semente, ele frutifica. And you know, I talked about the retreat that some of you guys went this year, right? E eu falei também sobre o retiro que vocês foram esse ano. Remember that fire that I said that once was burning in my heart when I was back in Brazil when I was in my early teenage years? Lembra aquele fogo que eu disse que estava queimando no meu coração quando eu estava lá no Brasil, lá na minha adolescência no Brasil? It came back during that retreat with you guys. Ele voltou no dia daquele retiro com vocês. And now that it's here, I just cannot let it go. E agora que ele está aqui, eu não vou deixar mais ele ir embora. I need to bear fruit. That's why I'm here today. Eu preciso produzir frutos, por isso que eu tô aqui hoje. And it's not just here. It's at my house, in my school, at my work. Não é só aqui, é na minha casa, no meu trabalho, na minha escola. You know, Pastor said in one of his preaches, I think it was maybe last week. Então, não sei se vocês lembram, mas o pastor falou de uma coisa, não sei, semana passada, algumas semanas atrás. And he said to truly understand, we need to truly understand the kingdom of God so we can experience it and live in a way that pleases Him. E ele falou que para nós podermos realmente entender o reino de Deus, nós precisamos, para nós podermos experimentá-los e viver nesse jeito, para adorar e agradar a Ele. So let me ask you, Então, deixa eu perguntar isso para vocês. do you want to please Him? Você quer agradar a Ele? Because like he said in the beginning, for us to be citizens of the kingdom, Porque igual estava escrito no começo, para nós sermos cidadãos do reino de Deus, you gotta really want it. vocês
tem que querer. You need to desire this from the bottom of your heart. Vocês têm que desejar isso de dentro do fundo do coração de vocês. You know, so maybe today, you feel like how I was feeling. Like the fire that was burning in your heart is not burning anymore. Talvez você esteja sentindo hoje que aquele fogo que já queimou não queima mais no coração de vocês. We lived amazing things during that retreat, and you guys know, for those of you guys who went. E naquele retiro a gente viveu momentos maravilhosos e eu sei que vocês que foram, vocês sabem disso. But how is the fire that was once burning in that retreat? How is it now? Is it burning? Mas aquele fogo que estava queimando, como que ele tá agora? Ele tá queimando ainda? Or did you let the distractions take that fire away from you? Ou você deixou as distrações acabar com esse fogo? How is your heart? Como que tá o seu coração? You know, as young people, I get it. Life isn't easy. E como jovens, eu entendo vocês, a vida não é fácil. We go through so much pain and so much challenges. Nós passamos por tantas dores e por tantos desafios. You know, maybe you're angry at your parents for something they've done to you. Talvez você esteja com raiva dos seus pais por algo que eles fizeram. I also had that. Eu também tive isso. But later you realize that they are the ones who are doing their best. They're giving their lives so you can live, so you can have the best food, so you can have the best clothes, so you can have the best shoes. Mas depois na vida eu entendi que eles estão ali dando as vidas deles para vocês. Eles estão trabalhando para você ter os melhores estudos, as melhores roupas, as melhores comidas. You know, maybe you're carrying anger because one of your parents may have abandoned you. Talvez você esteja guardando sentimentos porque um dos seus pais abandonou você. And I also felt that. E eu já senti isso. I lived like 4 years away from my mom, and I was just living with my dad in Brazil. Eu vivi 4 anos só com meu pai, só com a minha mãe no Brasil. Só com meu pai no Brasil e minha mãe aqui nos Estados Unidos. And I had a feeling of abandonment, like how did she do that? E eu senti abandonada, porque como que ela fez uma coisa dessa? But it was everything. It was a purpose from God. Mas era o propósito de Deus. And then I learned that Jesus is the one who never abandons me. E eu entendi que Jesus nunca iria me abandonar. You know, maybe you're getting in friendships that you know you shouldn't be involved with. E talvez você esteja tendo amizades que você sabe que você não precisa estar com elas. Maybe you're worried how you're going to pay for college. Talvez você está se preocupando como que você vai pagar pela sua universidade. Maybe you're depressed. Talvez your dreams don't make any more sense to you. Talvez você esteja depressivo, seus sonhos não fazem mais sentido. Maybe you wish your parents knew Jesus and came to church, but you're the only one who shows up. Talvez você queria que os seus pais conhecessem Jesus e viessem para a igreja, porque você é sempre o único que aparece. Maybe your parents are back in Brazil and you miss them so much. Talvez os seus pais estejam lá no Brasil e você sente muita falta deles. Maybe you even feel rejected, thinking that your parents love more your siblings than you. Talvez você se sente rejeitado porque os seus pais possam amar o seu irmão ou sua irmã mais do que você. I get it. Life is hard for us young people. Eu entendo, a vida é difícil para nós jovens. And you know, but you gotta think, what are the distractions? What are the anger? What is it that's taking me away from God? Mas a gente tem que pensar quais são as coisas que estão me afastando de Jesus. Quais são as distrações? You know, we were born to live a life dedicated to Jesus. E a gente nós somos feitos para ter uma vida dedicada a Jesus. We were born to reign with Jesus and bear fruit. Nós fomos feitos para reinar com Jesus e frutificar. I'm going to tell you just a short story now. Eu vou falar só uma história pequena aqui para vocês. To finish up. Para terminar. You know, when I was living in Brazil, quando eu estava morando lá no Brasil, my mom and my sister, they were living in here at the United States. E a minha mãe e a minha irmã estavam morando aqui nos Estados Unidos. I was the only one who went to church in my house. Eu era a única que ia para a igreja na minha casa. My dad didn't know Jesus. Meu pai não conhecia Jesus. And then when I went to church and I saw all my friends, quando eu fui para a igreja, eu vi todos
meus amigos and I saw how amazing families they had. e eu via que eles tinham famílias incríveis, That all of their parents knew Jesus. que todos os pais deles conheciam Jesus. And I compared myself to them. E eu me comparei a eles. And I remember one time I asked my leader, E uma vez eu lembro que eu perguntei ao meu líder, like, why wasn't I born in a Christian family? por que eu não nasci numa família cristã? And I'll never forget. E eu nunca esqueço isso. She told me, Ela me disse, I don't know if you see the opportunity that you have to reach into your dad's heart. eu não sei se você vê a oportunidade que você tem de encontrar o coração do seu pai. But hey, it's not gonna be through your words. Mas não vai ser pelas suas palavras, It's not gonna be by telling you to go to the church. não vai ser você falando para ele ir para a igreja, It's by your actions. é por suas ações. So I persevered. Então eu perseverei. And it wasn't only by me. I know it was the Holy Spirit. E eu sei que não foi só minha força, eu sei que foi o Espírito Santo em mim. But then a couple months later, he accepted Jesus and he got baptized. E alguns meses depois ele aceitou Jesus e foi batizado. And this is something to show you guys how much influence we have in our families. E isso só vai para falar para vocês quão influente nós podemos ser nas nossas famílias. How much influence we can have in our friends. Quão influente nós podemos ser nos nossos amigos. Hey guys, as youth generation, I don't know if you guys understand, we have such a power to influence people around us. Eu não sei se vocês entendem, mas a nossa geração, a gente tem um poder tão forte de influenciar as outras pessoas. You know when you call your bestie and you say, I'm only gonna go to the youth meeting if you go. Lembra quando você olha para sua amiga e fala, eu só vou pro jovem se você for. And then you both go. E vocês duas vão. You know, guys, when you have those friends that are further away from God, Vocês, quando tem uns amigos que estão afastados de Deus, if their parents tell them go to church, they don't go. But if you call them, he will go. se os pais deles falaram para eles ir para a igreja, eles não vão, mas se você ligar para eles e falar para eles irem, eles vão. That's the influence that we have. Essa é a influência que a gente tem. That's the influence. We need to be influencers of the kingdom. É isso que a gente precisa ser, é usar essa influência e ser influenciadores do reino. You were born to be influencers of this kingdom. Você foi feito, você nasceu para ser influenciador do reino. Hey guys, enough of waiting on Pastora Dani to seek God for us. Gente, vocês têm que parar de esperar a pastora Dani chamar vocês para influenciarem as outras pessoas. Enough of waiting on Pastora Dani to seek God on our behalf. Vocês têm que parar de esperar a pastora chamar Deus por vocês. You know, Pastora Dani said something, and she said that twice, and I kept that in my heart. E gente, a pastora já falou uma coisa 2 vezes e eu guardei isso no meu coração. She said that the most precious thing that you could have, E ela falou que a coisa mais preciosa que vocês podem ter it's the fact that you can talk to Jesus and he will talk back to you. é o fato que você pode falar com Deus e Ele pode falar com você de volta. We don't need her to seek God for us. A gente não precisa dela para falar com Deus. We can go ourselves in our room and say, Jesus, I am here. I want to know you. A gente pode ir lá no nosso quarto e falar, Deus, eu tô aqui, eu quero te conhecer. I'm curious to know you. Eu tenho curiosidade de te conhecer. So you know, maybe you don't understand the influence that you carry, Então você não pode entender a influência que você tem, but I can see. mas eu posso ver. And if I can see the influence that you guys have, imagine Jesus. E se eu consigo ver a influência que vocês têm, imagina Jesus. I don't mind to put anyone here on the spot, Eu não quero botar aqui ninguém na pressão. but where is Guy? Mas cadê o Gui? Guy, the passion and love for Jesus influences me and inspired me to become more bold to Jesus. Gui, a paixão que eu vejo em você e a ousadia que eu vejo por Jesus que você tem me inspirou para ser com mais paixão e com mais ousadia. Once Bella Alberghetti, she once told us that she used to be an influence
for the wrong things, but now she's committed to leading others to Jesus. A Bella Albuquerque uma vez falou que ela antes influenciava as pessoas para as coisas erradas, mas ela quer se comprometer a levar as pessoas para Jesus. And that inspires me and influences. Imagine how much other people are influenced by that. E isso me inspira, e imagina com quantas pessoas isso pode inspirar também. Bella Patricio, her kindness and sweetness. A Bella Patrício, a gentileza e o cuidado que ela tem Inspires me to be more sweet, more generous. me inspirou a ser mais doce e generosa. Deborah, your determination and effort to do everything with such good quality. A sua determinação e o seu esforço em tudo que você faz com qualidade me inspira. Inspires me to give my best in everything I do. Me inspira em fazer o meu melhor em tudo. Guys, I could go on and on, Gente, eu poderia continuar. but you get the point. Mas We vocês are entendem. influencers. Nós somos influenciadores. And that's why Jesus called us. E é isso que Jesus nos chamou para ser. So maybe everything that I said so far makes no sense to you. Mas talvez tudo que eu falei aqui não faz nenhum sentido para vocês. Maybe you never really understood how Jesus loves you. Talvez você não entendeu realmente como Jesus te ama. And maybe that's because you didn't have an encounter with him. Mas isso talvez pode ter sido porque você não teve um encontro com ele. And I pray that we could change that today. E eu oro que a gente pode mudar isso hoje. So I wanted to ask for all of you guys to come up here front and just have a moment with just you and Jesus. E eu quero chamar vocês aqui, os que querem ter um momento com Jesus. All of you guys, Todos vocês que querem ter esse momento com ele. our youth generation who wants to burn for Jesus. Essa geração de jovens que querem queimar por Jesus. If you want it, hey, come up here front. Se vocês quiserem, venham aqui na frente. Maybe you didn't have an encounter with Jesus, but today he will encounter you. Mas se você não teve um encontro com Deus, hoje ele vai encontrar com você. You know, I just cannot explain how this love for Jesus is, but it's just the best feeling in this world. Eu não consigo explicar esse amor que Jesus tem, mas é o melhor sentimento no mundo. I know that you all guys are kneeling down, but I want to do a really quick activity with you. Eu sei que vocês estão todos de joelho no chão, mas eu quero fazer uma atividade com vocês. And I wanted you, this is something that once my pastor did to me, and I understood the pain that Jesus went through. I wanted you guys to just stretch your arms wide. Eu quero que vocês façam assim, abra os braços de vocês muito aberto, igual Jesus na cruz. Isso me fez entender qual o peso de Jesus naquela cruz. And just keep it like that. E Don't segura put it assim. down. Don't put it down. Não coloca no chão, segura os braços assim. Don't put it down and don't lean in other people. Just you. Just hold your arms like this. Não coloca os braços na outra pessoa, só você, segura os seus braços, você. Just keep holding your arms. Só fica segurando. Não abaixa os braços. Don't let it go. Just keep holding your arms. Não solta, só segura os seus braços. Maybe you're going to start feeling some discomfort in your arms. Talvez você esteja sentindo um desconforto nos seus braços. But just keep your arms spread wide. Mas continue segurando os seus braços abertos. This is how Jesus went out in the cross for us. Isso é como que Jesus ficou lá na cruz por nós. He was nailed to the cross. Ele foi colocado lá na cruz por pregos. They beat him. Eles bateram nele. They slapped him in the face. Eles bateram no rosto dele. He went through humiliation, pain, Ele passou por humilhação, por dor, because of his love for you. por causa do amor que ele tem por você. Just keep holding your arms and try to feel the pain that Jesus felt for you. Só
Só segura os seus braços e começa a sentir a dor que ele passou por você. Hey, this is the love that I'm talking about. Esse amor é o que eu tô falando pra vocês. If you feel rejected, Se você se sente rejeitado, He loves you. ele te ama. If you don't understand Jesus' love, Se você não entende o amor que Jesus tem, this is the pain that He went through just because He couldn't think the fact that He wouldn't spend eternity without you. essa é a dor que ele passou porque ele pensou que não queria passar a eternidade sem você. Some of you guys may already feeling this discomfort. Vocês Jesus podem felt so much more. Vocês podem estar pensando, nossa, isso dói muito, mas Jesus passou por muito mais. I'm just gonna read some verses and I'm gonna pray that Jesus would encounter your hearts today. Eu só vou ler uns versículos e eu vou orar que Jesus toque os corações de vocês e encontre em vocês agora. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romans 5:8, God showed His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Romanos 5:8 fala, mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu no nosso lugar, apesar de sermos pecadores. And then finally 1 Peter 2:9. E por último, 1 Pedro 2:9. You are a chosen race. Você é povo eleito, Royal priesthood, sacerdócio real, a holy nation, nação ungida, a people for His own possession, povo eleito por Deus, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. que você proclame as excelências dele que chamou você do escuro para a sua luz. Just let Jesus encounter you this morning. You were born to be an influencer for the kingdom of heaven. But if you don't understand the love of Jesus for you, you will not be able to be this influencer. So just feel the love of God and feel God encountering you right now. Só deixa Jesus te encontrar agora nesse momento. Se você não entende, só deixa o amor dele entrar dentro do seu coração para você entender quem ele é. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.